Bom dia, Diego. Tá me ouvindo? Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora sim, perdão aí na demora. Fica tranquilo, Diego. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Diego Turati, fechando essa manhã do RPAI Leaders. E eu quero deixar a perguntinha base para você: quem é Diego Turati? Legal, vamos lá. Diego Turati, sou líder do time de Customer Success aqui da UiPath para a América Latina. Formado aí em sistema de informação, com ênfase em logística, MBA na área de arquitetura de soluções. Nos últimos anos, venho trabalhando na parte de automação, tanto com RPA como com IA, né? Antes de entrar aqui, estava com uma operação gigante, uma empresa de logística, UPS, e aí, devido aos desafios que a gente teve para expandir o mundo, comecei meu relacionamento com a UiPath e aqui estou desde 2021. Né? Então, venho seguindo essa jornada, tem bastante coisa acontecendo na indústria, né? Esse mundo muda muito rápido, mas esse é um pouquinho de quem é o Diego aí. Maravilha, Diego. E o palco a partir de agora é seu, tá? No final eu volto com as perguntas dos participantes, tá? Combinado. Deixa eu Só só esperar você compartilhar compartilhar, né? minha tela aqui. Sim, peraí. Maravilha. Lembrando, gente, durante a palestra já podem colocar as perguntas no chat, tá? Que no final a gente responde, a gente tendo tempo aí dentro do nosso slot, tá bom? Fiquem à vontade. Comentários, colocar o seu LinkedIn para networking também, tá? Isso é muito importante. Assim que abrir aqui, eu já coloco na tela. Tá chegando. Só colocar no modo apresentação. Vamos lá. Tá na Consegue... apresentação já, Thiago? Ou Diego? Já. Consegue Tá. ver aí? Não, ainda não. Eu acho que você tem que botar no modo apresentação primeiro, para depois Para depois fazer o apresentar. Tá. depois Então, fazer o deixa eu... compartilhamento. Tá, então Isso. vamos lá. Vou compartilhar a tela. Acho que agora vai. Vamos lá. Ver se está chegando aí. Maravilha. Excelente. Boa apresentação. No final eu volto. Beleza, combinado. Obrigadão, Wagner. Bom, pessoal, bom dia, quase boa tarde aí. Hoje vamos falar um pouco sobre a IA no ambiente de trabalho e as melhores práticas para garantir o sucesso na jornada de automação. Como eu já tinha falado, meu nome é Diego Turati, venho aí do mundo de automação já faz um tempo, tenho uma grande experiência na parte de desenvolvimento, de software também, de aplicações normal. Em 2020 e 2021 fui MVP UiPath. Em 2021 aceitei a oportunidade de assumir a parte de Customer Success aqui junto com o time. E a ideia é a gente bater um papo hoje aqui sobre esse tema aí que é tão falado hoje, né? Automação, IA e tudo mais. Tá, segue aí o meu QR Code para quem quiser me conectar no LinkedIn. Fico à disposição. Bom, bate-papo aqui hoje, até para quem estiver na apresentação e não conhecer, a gente vai falar um pouquinho do UiPath, qual que é o objetivo de Customer Success, o que é Customer Success, né? E é hype ou realidade? Né? É só uma promessa ou já é uma realidade? A IA no nosso ambiente de trabalho, o impacto que isso tem, o que tem de novo vindo aí, né? Do ponto de vista UiPath e plataforma de automação de negócio que nós temos. Melhores práticas para o seu programa de automação e alguns casos de uso. Vou dar uma acelerada, sei que a gente não tem tanto tempo, mas não se preocupem, a gente vai estar presente na feira aí, junto com o pessoal do AI Congress. Então, assim, quem tiver um pouco mais de dúvida, fique à vontade, a gente vai estar presencial, a gente vai poder aí esclarecer e compartilhar mais detalhes pessoalmente, tá bom? Bom, quem é o UiPath? Tá? O UiPath, para quem não conhece, hoje ela é líder no mercado de automação, tá? Tanto de automação com RPA quanto com IA, isso daí já vem de um longo tempo, isso não é a gente que está falando, são as analistas, né? São os reportes aí de fora que falam. E vamos para a gente falar um pouco de Customer Success aqui, porque a gente tem bastante coisa para a gente falar hoje. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de trabalhar com Customer Success, mas a ideia do Customer Success, o principal objetivo de Customer Success é ajudar o cliente a obter o máximo de valor possível da plataforma e das ofertas da UiPath, tá? A gente vai
auxiliar na operacionalização do programa de automação, escala e crescimento, vai ajudar a facilitar o benchmarking, trazer casos de uso do setor, entre outros temas, tá? Então, a ideia do sucesso do cliente, a ideia do Customer Success é garantir a melhor utilização da plataforma, melhor retorno de investimento que está sendo empregado na plataforma, tá bom? E aí, antes de a gente falar um pouco da IA no trabalho, a gente tem que falar um pouco se é hype ou realidade, né? A gente fez uma pesquisa e a gente vem trabalhando já há um tempo isso daí. IA para UiPath não é algo novo. A gente já fala disso daí faz muito tempo. Tanto que a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Mas isso daí é hype ou realidade, né? Então eu trouxe esse slide aqui que ele fica confuso e é justamente para trazer essa imagem. O porquê disso daqui? Hoje, o último reporte que a gente levantou, já existiam mais de 300 mil modelos de IA só no Hugging Face. A gente não está falando de outros modelos, a gente está falando só lá. Já existiam mais de 300 mil modelos de IA no final de 2023. Tá? O que significa? Hoje, no mundo, existem mais de 70 mil empresas de IA, né? Até o final de 2023. Esse número vem crescendo, com certeza. Segundo os dados da IBM, uma pesquisa já feita, grandes empresas, né? 35% delas já utilizam IA, 42% delas estão explorando o uso da IA e vão utilizar. E por que tudo isso daqui? Porque a gente falar se é hype é realidade. Então isso aqui, no nosso ponto de vista, ele já é uma realidade do mercado, isso já está acontecendo. E por que é importante a gente falar de tudo isso antes de a gente falar da IA no trabalho? Porque acompanhar o avanço da IA, né, para você criar valor no seu negócio, não é tão simples assim. Né? Você precisa de uma boa estratégia, senão você vai estar fadado a falhar e não vai conseguir evoluir. Tá? E a gente aterrissando essa informação, a gente trazendo um pouco mais, a gente colocando um pouco mais de lupa aí, eu trouxe esses dados aqui, essas informações, para a gente falar um pouco de como que a jornada de adoção da IA está em nossa sociedade. Né? Se a gente olhar os primórdios aí de internet, de smartphone, e agora da IA, a gente vê uma curva. Né? Se a gente olhar a internet, poxa, começou lá próximos dos anos 90, a gente vem tendo uma ascensão, né? Smartphone, mesma coisa, lá por volta de 2005, a gente vem vendo uma ascensão, e a IA, o boom dela, praticamente foi em 2019, 2020, e a gente vê uma curva muito forte para cima. Né? E como que isso aconteceu? Né? O que isso aconteceu? Vamos olhando mais os próximos slides para a gente chegar nesses números aí. Dando um pouco mais de zoom, trazendo um pouco mais para frente, a gente consegue ver uma tendência de adoção das tecnologias. Se a gente fala de PC, poxa, em torno de 20 anos. Né? Internet deu em torno de 12 anos. Os smartphones em torno de 6 anos para você ter uma alta adoção disso daí. E se a gente está falando de 2019, 2020, está falando o quê? De 3 anos? Então, assim, tem uma tendência de duplicar, né, do dobro de velocidade na adoção de cada tecnologia, de cada um desses pontos para cá. E a IA não vai ser diferente. Né? E como que a gente consegue enxergar tudo isso daí? A gente traz para o nosso cotidiano, a gente traz para o nosso dia a dia, né? A gente traz para o que está acontecendo na nossa sociedade. Se a gente olhar WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, ChatGPT, quanto tempo que cada um desses caras aí demoraram para atingir 100 milhões de usuários? Então, se a gente trazer isso daí numa lupinha, WhatsApp, 49 meses, mais ou menos. Facebook, 42. Snap, 39. Instagram, 26. TikTok, 13. Né? E o ChatGPT? Foi onde teve um boom, né? Porque depois do ChatGPT, todo mundo começou a entender de IA. Né? Antes a gente falava muito mais de IA especializada, falava de IA generativa, mas não desse nível com o ChatGPT, que em torno de 2 meses atingiu 100 milhões de usuários. A gente consegue ver a IA muito mais presente no nosso dia a dia. E a gente está em constante mudança. Né? O importante é a gente se adaptar a essa mudança e seguir em frente e ver como que a gente consegue utilizar a tecnologia ao nosso favor da melhor forma. E é aí que a gente fala, poxa, como que está a IA no nosso dia a dia do trabalho? Né? Antes disso daí, eu deixo essa mensagem reflexiva, né? Não é a espécie mais forte sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim aquela que melhor corresponde às mudanças. Isso é fato. A gente tem uma tendência a sofrer constantes mudanças, principalmente com tecnologia, e a gente tem que se adaptar e seguir avançando. Né? O que seria do mundo se não tivesse os computadores, o Excel, né? Tudo isso acontece. E com a IA vai ser diferente. Né? A gente já veio numa trend de RPA. Hoje em dia,
o RPA, por mais que existem muitas empresas que não implementam isso daí, hoje o RPA ele já está muito forte com a IA generativa. A gente já falava de IA com IA, RPA com IA especializada, agora IA com RPA com IA generativo. Tá? E aí, dito isso, a gente vem e vamos para cima, né, do que a gente queria bater um papo aqui de IA no ambiente de trabalho. E para a gente bater esse papo de IA no ambiente de trabalho, aqui já colocando o boné, o chapéu de UiPath, né, a gente já falou com milhares de clientes, né, principalmente na América Latina, do meu lado aqui, e eu escuto muito dos clientes hoje, o que está impedindo algumas empresas de implementar a IA no dia a dia dos seus negócios, né? Qual que é os principais pontos? Primeiro, maturidade. Tá? Quando você fala de IA, tanto especializada quanto generativa, ainda falta muita maturidade. Né? Tem bastante empresas que já está avançada, mas existe muita que não está. E aí, quando a gente fala de maturidade, a gente fala de tudo. A gente fala de falta de infraestrutura, a gente fala de problema na estratégia, a gente fala de compreensão de como que eles vão fazer isso daí, ou até mesmo do pessoal que tem uma liderança um pouco mais cautelosa. Poxa, vou colocar isso daí, o que isso vai trazer de risco para minha empresa, né, para minha gestão. Né? Segundo ponto, incerteza. Né? Se eu implementar, está em risco minha gestão, o que eu estou fazendo com aqueles dados? Como que está sendo tratado aquelas informações? Né? A gente sempre fala muito, pessoal, toma cuidado com o ChatGPT quando você vai utilizar o modelo dele free, né, que está gratuito na web, com dados da empresa, com dados pessoais. Aqueles dados, ele vai para uma base e ele é tratado junto com outros. A gente tem métodos hoje, a plataforma já tem hoje métodos onde você consegue consumir isso de uma forma criptografada dentro de uma plataforma em nuvem, né, que é muito mais segura, mas ainda existe uma incerteza, né, essa preocupação com a governança, essa preocupação com a privacidade e segurança dos dados e como que isso vai ser gerenciado. Tá? E um outro ponto crucial para isso é a falta de casos de uso. As pessoas falam, poxa, mas como que eu posso utilizar a IA no meu dia a dia? Né? Quais são os casos de usos claros que eu poderia me ajudar? E aí onde a gente consegue jogar muito forte no ponto de vista de Customer Success, a gente traz essa ideia, né? A gente vem falando com clientes, a gente vem fazendo alguns eventos e trazendo as ideias da indústria, os casos de uso da indústria, como que você pode implementar a IA, seja ela generativa, seja ela especializada junto com a RPA e como que aquilo pode agregar no teu dia a dia. E aí sim você conseguir ver um valor em tudo isso. Tá? Dito isso, a gente traz o landscape da UiPath. Né? Então, como que vem evoluindo a nossa plataforma? A gente falar, assim, puramente em 2017, a UiPath já tinha IA embarcada com o nosso Computer Vision, mas ainda assim era algo mais focado com RPA 2017. Como a gente estava falando, tudo vem evoluindo muito rápido e a UiPath não se deixou levar nisso daí, né? A gente vem acompanhando essa evolução ano após ano. Né? A gente fala de 2017, está logo aí, 7 anos atrás, mas o que a gente já teve de evolução, o que a gente já teve de novos produtos, de novas funcionalidades, de novas features, foi algo absurdo, né? Que traz onde a gente está hoje. Se a gente acompanhar a evolução do RPA, a gente passa para falar de integração com API, nosso estúdio, a gente tem no-code, low-code, né? A gente já traz uma estrutura de AI Center. Veja, a gente sempre falando de IA, já traz uma estrutura de AI Center, orquestração, governança, 100% cloud, né? Uma suíte empresarial em 2020. A gente continua avançando isso daí, ampliando nossos mecanismos de descoberta de processo do dia a dia, né? Com teste contínuo, com mineração de processo. Como que a gente consegue aterrissar isso daí na parte de processamento inteligente de documento, né? Então, IA embarcada. E o ano passado a gente virou a chave para o pessoal que foi para o nosso evento global, o Forward em Las Vegas. A gente já falou muito sobre IA, o tema foi IA at Work, né? A IA no dia a dia no trabalho. Então a gente já falou muito de IA generativa, a gente já falou muito da plataforma, de governança, e aí a mais recente notícia, a mais recente novidade aí da UiPath é o nosso Autopilot. Né? O que é o Autopilot? Como que esse cara vai ajudar você no dia a dia? Então, desde 2017 até agora, 2024, a gente vem numa crescente, a gente se tornou uma plataforma de automação empresarial e a gente tem como entregar segurança, governança, né, e flexibilidade para os nossos clientes. Tá? Falando de Autopilot aqui, para a gente falar um pouco de IA no dia a dia de trabalho,
o que é o Autopilot, né? A gente vai fazer uma apresentação um pouco mais no final de umas demos, de alguns vídeos aí, eu vou explicar. Mas basicamente o Autopilot ele pode ser usado por desenvolvedores, para o pessoal do time de QA, de teste, para o pessoal de análise de negócio e para todo mundo da empresa, né? Então, para os desenvolvedores, ele pode estar criando automações, aplicativos, né? O time de teste pode criar vários casos de teste baseado nas especificações, né? Então, como que eu consigo utilizar isso? Daí já é a UiPath combinando IA especializado e IA generativa junto, né, das linhas de frente de negócio para acelerar a sua experiência. Tá? Pessoal da análise de negócio, você consegue encontrar diversos casos de automação. Antes o pessoal, poxa, preciso fazer uma automação, né? Vou fazer isso daí no Excel, vou fazer isso daí no SharePoint. Não, a UiPath já tem o Automation Hub, que é a plataforma da UiPath, que é totalmente web-based, customizável, uma licença para toda a companhia, para onde você centraliza as ideias, você consegue ter o melhor ROI, você consegue ter a documentação centralizada, e através da mineração de processo, que é o Process Mining, a mineração de tarefa, que é o Task Mining, você já consegue subir essas ideias lá para o Automation Hub. Junto disso daí a gente tem o Communication Mining. Todos esses métodos de captura de ideia já existem em IA embutida, já tem IA embarcada, tá? O que facilita muito no dia a dia de você descobrir novas oportunidades de automação, e a gente vai falar um pouquinho quanto que isso é importante no dia a dia e num programa de automação para uma empresa. Não existe programa de automação se você não tem um caso para você automatizar ou para resolver, tá? E no dia a dia para todos, né? Você tem o teu assistente lá, o teu robô assistente, já conectado com uma IA generativa, já conectado, podendo chamar um robô. Você consegue usar um Clipboard AI, que é uma automatização semântica, onde você não precisa fazer mapeamento mais de um campo. Você faz uma seleção de um dado totalmente desestruturado, e no momento que você vai colar essa informação, seja no sistema, ou seja numa aplicação web, que seja, ele já automaticamente mapeia esses dados e já faz o paste. Então, esse é o landscape de como que está hoje a nossa IA no ambiente de trabalho, o avanço que isso está. Quando a gente falava lá atrás de automação, né, de processo, a gente falava de RPA, né? E aí, quando você trazia para o mundo de automação com IA, a pessoa, poxa, mas IA, tá? A gente sabia que era um pouco mais complexo para atuar com dados não estruturados, e isso acabou. Isso totalmente acabou com o que tem feito hoje a evolução de IA e das integrações de plataforma de automação na UiPath, tá? Então, se a gente analisar o nosso cenário, antes, sem essa integração, sem uma IA generativa alinhada, a gente tem um estudo que falava que existia uma porcentagem de 21,9%, 22% de tarefas onde a IA conseguiria atuar ainda junto com os funcionários. Com a IA generativa isso daí já aumentou e esse número só vai continuar aumentando, né? Cada vez mais a IA consegue se adaptar no dia a dia e conversar de igual para igual com o analista, com o funcionário de um departamento específico, com um cliente e tudo mais, tá? Então vamos lá. A gente trazendo uma visão geral da onde que entra o Autopilot, falando da nossa plataforma empresarial de automação. Isso aqui é uma visão geral, focada já no Autopilot em IA, né? A UiPath, ela tem uma plataforma de automação empresarial, onde ela tem produtos e funcionalidades específicas nas 3 principais linhas do programa de automação. Então, assim, descobrimento, né? A gente tem Process Mining, Communications Mining, Task Mining, Automation Hub, onde você vai trazer as ideias, né? Tem a linha de automatizar, a linha de automação, e você vai conseguir criar uma automação, você vai conseguir criar um robô, você vai ter a orquestração daquele robô, você tem o Document Understanding ali dentro, onde você consegue já trazer uma IA generativa embarcada para você fazer uma busca inteligente de informação já em linguagem natural, né? Você consegue fazer integração com outros sistemas, a gente consegue ver o círculo aqui, a gente consegue ver vários produtos, a gente consegue ver várias plataformas, onde a gente consegue trafegar de uma forma muito tranquila, né? Muito transparente. E a gente tem a linha de operar, né, que é a parte de análise, a gente tem a parte de analytics, a gente tem a parte de gestão da informação, né, onde tem a parte de AI Trust Layer. Hoje, um dos principais pontos de falha em programas de automação é a falta de gestão, né, a falta de governança. O nosso AI Trust Layer está aí para ajudar a fazer essa gestão nessa plataforma, né? Entre outros. Tá?
Então aqui, gerencie seu programa de IA numa escala empresarial, seja mais produtivo, permita que cada funcionário aproveite a melhor forma de produtividade do dia a dia com IA. Incorpore ações de IA, seja ela especializada ou generativa, para tudo quanto que é possível o processo. Né? E nossa plataforma ela já consegue atuar em multiplataforma, né? Tanto Windows, quanto Mac, quanto Web, tanto faz. Aqui é uma visão um pouco mais detalhada do que você consegue fazer no ponto de vista de IA dentro do teu dia de trabalho. Né? Então, você imagina que você tem o teu contexto na mão, né, onde você tem documentos, você tem as comunicações, você tem os dados dos clientes, você tem os processos e as pessoas. Né? A gente tem a nossa plataforma, onde tem produtos que já tem IA, tem todas as integrações, a gente fala de Process Mining, Document Understanding, o Autopilot que a gente tinha falado, Clipboard AI, tudo isso daí você consegue fazer uma integração muito forte com as IA generativas de mercado, né? Tudo que está disponível hoje no mercado, você consegue simplesmente fazer uma integração simples com a nossa plataforma da UiPath, ou a parte de IA especializada da sua empresa. Né? Então, tem modelos específicos de IA da minha empresa, tem algo que é totalmente customizado, você consegue implementar, e tudo isso daí você consegue fazer com que ele execute ações. Ações, seja ela chamar um robô que vai executar um processo repetitivo, né? Você chamar um robô que vai executar um processo preditivo, você consegue trazer o ser humano no loop. Então, assim, poxa, um dos principais pontos é a confiabilidade no que a IA está fazendo, né? Então, imagina que você consegue colocar a porcentagem de treinamento ali dentro, né? E você consegue trazer um humano para fazer a validação. Uma vez que aquilo validado, você consegue retreinar o modelo de IA e você consegue seguir para que aquele próximo cenário ele não seja parado e você consiga avançar. Então, hoje, a IA no dia a dia do trabalho das pessoas cada vez mais vem aumentando. A gente vai ver isso daí na apresentação do Autopilot, mas isso é algo inevitável. Né? Isso é algo que não tem mais como a gente fugir, não tem mais como a gente tirar. Mesmo que a gente fala, poxa, vamos tomar cuidado, hoje quem não conhece o ChatGPT, né? Quem não trabalha com as IA generativas, você tem que redigir um e-mail, você tem que fazer uma proposta, muitas vezes você vai lá e ChatGPT, né? Tem um amigo meu que tem filhos pequenos e várias vezes fala, poxa, tem uma pergunta que eu não sei, ele entra lá no ChatGPT e pergunta para o ChatGPT e já te responde. E a ideia no dia a dia é isso também. Então, você imagina você ter um assistente digital junto com você, onde facilmente ele está integrado com toda a plataforma, você consegue trazer dados de uma base de dados, você consegue trazer dados de um CRM, você consegue trazer N informações da web, tomar decisão, checar informações, tudo isso através de um prompt e fazendo uma interpretação de linguagem natural no teu dia a dia. Então você consegue também treinar modelos ali dentro, você consegue fazer um montão de coisa, né, que vai te ajudar no dia a dia. Eu vou mostrar esse vídeo no final, ele é muito bacana, foi um caso real, o time de vendas utilizou, né? Esse é um caso público aí, mas é um caso de sucesso. E o Autopilot, ele vai estar presente no Process Mining, ele vai estar presente no Communications Mining, no Document Understanding, em outros produtos da UiPath, para que facilmente a gente consiga integrar tudo. É por isso que a gente tem o benefício de ter essa plataforma de automação, e é assim que a gente vai conseguir escalar cada vez mais, né, a nossa atuação, né, no dia a dia de trabalho junto com a IA. Hoje eu já tenho várias empresas que eu acabo lidando no dia a dia e conversando, que já estão com IA no dia a dia trabalhando. Né? Já tem esses modelos. Né? Eu vou apresentar alguns casos aqui que o pessoal utilizou IA para fazer análise de documentação, né? IA para fazer extração de dados, de documentos totalmente não estruturados. Agora você imagina, você combinar essa IA junto com RPA, você combinar essa IA generativa, essa IA especializada, tudo dentro de um único centralizado, um ponto centralizado, e você conseguir extrair o melhor disso daí, né? Gerando informação para que você consiga mostrar para a sua liderança, para os seus gestores, para os líderes da empresa, o quanto que isso é importante, e como que está o trabalho de tudo isso daí, a gestão, novos modelos e tudo mais. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Quais são as vantagens de utilizar o UiPath com IA generativa, né? A gente fala da plataforma. Você tem muito mais do que um modelo de IA generativo, você consegue trazer o contexto, você consegue trazer modelo especializado, você consegue fazer com que os robôs executem. Né? Então, você tem a IA ali pensando em tudo e você consegue fazer com que os robôs executam aquilo para você. Né? Você consegue trazer o ser humano no looping da automação. Então, você tem um RPA que precisa tomar uma decisão.
consegue chamar. Você tem um robô que está utilizando IA especializada ou IA generativa para tomar uma decisão. Está em dúvida? Traz um ser humano aí para validar e retreinar o modelo. Então, hoje você consegue ter confiança na sua governança, né? Isso é muito importante. E aí, falando um pouco agora de melhores práticas do programa de automação, tem um ponto muito importante aqui, tá? Quais são os objetivos estratégicos do seu negócio? Vocês já pensaram para olhar isso daí? O que eu estou querendo chegar? Onde minha empresa está querendo chegar? Quais são os objetivos estratégicos do negócio? Por quê? Com base nisso daí, você consegue criar uma estratégia de automação e você consegue criar um plano de automação, né? Eu vejo que muitos programas de automações eles não escalam, porque assim, não tem um suporte de cima para baixo, ou seja, os CIOs, CEOs, os gestores ali, os diretores não estão ali em cima dando suporte para as áreas de negócio. Às vezes só tem suporte, às vezes não tem uma conexão com o time de TI, tem totalmente uma desconexão, o time de negócio não está alinhado à estratégia de TI, né? Os valores que são gerados por esse programa de automação, com IA, com RPA, que seja, não está claro, não tem um valor, o pessoal não consegue colocar um valor agregado, e às vezes eles utilizam só um pipeline para definir as metas do programa. Então assim, eu vou automatizar hoje, sei lá, 200 processos. Ok, 200 processos do quê? Né? Então assim, o principal ponto do programa de automação, né, para você ter como base, onde eu quero chegar, né? Como que eu vou trazer, o que eu vou fazer de diferença no dia a dia da empresa. Então assim, eu vou duplicar a receita com a capacidade existente, né? Eu vou aumentar meu NPS no cliente em 20%, eu vou conseguir expandir meus negócios em outros estados, em outros países com a mesma quantidade de funcionário que eu tenho hoje. Como que você mensura tudo isso daí? Como que você põe tudo isso daí junto para você mostrar o valor, né? Então isso daí é a base, você entender onde você quer chegar, quais são os problemas que você está querendo resolver, isso é a base para você ter um programa de automação de sucesso, tá? Continuando falando das melhores práticas. Avaliação da maturidade. Como que você está hoje? Né? Isso aí a gente fala muito do ponto de vista de Customer Success, né? Como que você está hoje no ponto de vista de automação? O que você precisa melhorar? Quais são os pontos fortes e fracos do seu time hoje? Você já tem um time? Não. Como que eu começo? Então, você ter essa visão de maturidade é algo importante para quê? Porque daí você consegue ir e criar um plano de sucesso para você conseguir pôr o seu programa, a sua jornada de automação, o seu programa de automação para rodar de uma forma correta, né? Esse plano de sucesso ele pode ter várias formas, não tem um modelo correto. A gente tem, lógico, nossas recomendações, mas, poxa, todos os times já estão treinados, já tem um COI estabelecido, qual que é a minha forma de COI? Eu estou começando, é um COI federado, é um COI híbrido, é um COI centralizado? Como que isso está? O plano de sucesso ele vai te ajudar muito a você ter um sucesso na tua jornada de automação, e isso é uma das melhores práticas também. Tá? Em cima de tudo isso daí, hoje, com a suíte de teste que você tem, com tudo isso que você está falando, né, da UiPath, como que você está utilizando, como que você está consumindo suas licenças, como que você está consumindo as tecnologias no teu dia a dia, né? Então, isso é algo importante que a gente precisa focar, a gente precisa dar uma olhada e ter essa base muito clara para a gente, tá? O plano de consumo, ele é um dos pilares das melhores práticas de automação, né? Poxa, a gente tem um pipeline X, a gente tem essa estratégia, a gente tem esse retorno de investimento, a gente vai fazer essa priorização, então a gente vai ter esse consumo das tecnologias e das licenças ao longo do ano, do quarto e tudo mais. E aí, isso é um ciclo, né? Então você faz a avaliação de maturidade, analisa tudo que você fez, onde você está, onde você quer chegar, a gente tem metodologia própria para isso. Você cria um plano de sucesso, você analisa os pontos, você cria um plano de execução e consumo, e aí você vem com a realização de valor. A realização de valor é algo muito importante, tá? Por quê? Eu tenho 100 automações legais, legal para fazer, para colocar em produção. Quais são as que eu vou começar, né? Por onde eu começo? E depois que eu colocar em produção, como que eu extraio o valor daquilo lá, né? Eu coloquei X número de robôs, eu coloquei, automatizei X número de processos, legal. O quanto que aquilo impactou no teu dia a dia?
o quanto que aquilo impactou no dia a dia da tua área, né, que você ajudou, quanto daqueles processos que você automatizou que estão falhando, quantas das falhas são falhas que não estavam mapeadas. Então, assim, você trazer aquilo lá e trazer para uma realização de valor em horas, um ROI, você consegue ter muito mais visibilidade e clareza para você ajustar a tua jornada de automação. Tá? Então, vamos supor que eu tenho 10 automações, 2 delas são extremamente difíceis de implementar, mas vão me dar um retorno gigante. Vamos colocar aqui R$200 mil por mês, 200 mil dinheiro por mês. E eu tenho outras 8, que elas são muito mais simples, muito mais tranquilas de fazer, coisas bem mais sossegadas, e ela vai me trazer, se eu entregar as 8, né, elas vão me trazer, sei lá, R$150 mil por mês. Poxa, você vai falar, vou focar nas 2 primeiras, né, que vai me dar, só que elas são difíceis. Então, assim, essa análise, né, de priorização, para você ter uma realização de valor rápida, isso é muito importante para a jornada de automação. Como eu estava falando, isso é um ciclo. Né? Você vai fazer a avaliação de maturidade, você vai criar o plano de sucesso, você vai criar o plano de consumo e você vai ter a realização de valor. Tá? Poxa, Diego, legal, só isso daí? Não. Dentro desses 4 pilares, a gente tem outros subpilares, a gente tem outros pontos que a gente explora e que a gente analisa, que a gente verifica, né? Capacitação do time, capacidade de entrega. Né? Às vezes, isso é um ponto importante da UiPath. A UiPath tem vários parceiros disponíveis que estão nos ajudando aí, trabalhando junto com os clientes para acelerar e fazer o desenvolvimento da melhor forma possível. Melhores práticas de caminho à produção. Às vezes o cara não sabe, ele vai desenvolver, ele não sabe os passos certos de você chegar à produção, não tem uma boa qualidade de teste de provas, vai em produção, ele falha, porque ele não validou antes, ou ele vai para a produção muito gap, e aí o tempo de sustentabilidade extrapola, né, o limite normal de ação. Então, a gente tem bastante ponta para bater um papo, a gente vai estar presente na feira, quem tiver um pouco mais de interesse de bater um papo a respeito desse assunto, a gente vai estar lá com o time de Customer Success também, né, para a gente conversar, a gente alinhar mais alguns pontos, e aí depois no final também aqui a gente vai bater mais um papo, tá ok? Bom, e aí sempre entra um pouco do Diego, né, no dia a dia, né, um pouco do que eu já passei na minha experiência com automação, né, tanto no Brasil, América Latina, como no mundo inteiro. Aí eu identifiquei alguns padrões que são comuns entre todos. Então, assim, abordagem de baixo para cima, de cima para baixo, ou desenvolvedor cidadão, né, que você conseguir utilizar aquela plataforma da UiPath, o StudioX, que é low code ou non code, sim para tudo. Né? Você não pode ter só um approach de baixo para cima, você não pode ter somente um approach de cima para baixo, você não pode só ter desenvolvimento focado ali no COI. Um momento você vai ter que expandir isso daí dentro da empresa para que você consiga trazer mais gente e consiga mostrar mais valor na utilização da automação. Então, assim, sim para tudo. Lógico, tudo tem uma estratégia, tudo tem uma forma de você implementar e um timing, né? Eu tenho um timeline. Mas esse é o que eu venho vendo aí, tanto de experiência própria quanto em outros clientes que eu venho atuando. E acredito que aqui nessa live, nessa palestra aqui, tem bastante clientes meus já que estão me ouvindo. Não espere pelo processo o sistema perfeito. Né? A IA e o RPA são flexíveis. Né? Estabeleça suas metas, defina a sua estratégia e comece a automatizar. Se você não faz parte de um programa de automação, começa. Não precisa começar com IA, porque é algo um pouco mais avançado, começa com o básico. Automação com RPA mesmo. Automação de processos robóticos com RPA ali. Processos que são fáceis de fazer, onde você tem um ganho rápido, são seus melhores promotores. Esses caras vão te levar ao sucesso. Então, não pense já em entregar um projeto gigantesco, né, para ter o retorno. Às vezes, se você começar com um projeto pequeno, você consegue provar o valor e aí sim você vai conseguindo ter mais investimento. A gente sempre tem esse ponto, né? Priorização. Faça uma boa priorização dos processos que você vai automatizar. Toma cuidado com o custo que isso vai te gerar, tá? Isso é importante. Visualize, tenha uma visão antes de um possível ROI. Então, hoje o Automation Hub, você consegue parametrizar tudo lá dentro. Você consegue criar indicadores, KPIs, para que você, antes de desenvolver, você já consegue saber se aquela automação é fácil, ela é de média ou alta complexidade, qual o retorno
que você vai ter se você implementar, qual que é a volumetria, né? Qual que é o custo que você vai ter para implementar aquela informação, e, consequentemente, aquilo lá já vai te ajudar a criar uma visão legal de realização de valor. Tá? Esses são os temas que eu falei de melhores práticas de automação, esses são os temas principais que eu vejo, a gente consegue aprofundar muito mais, a gente consegue falar muito mais desses temas, mas esses são os temas básicos hoje para a parte de realização de valor. Tá? Casos de uso. Caso de uso é muito importante, né? Eu trouxe aqui alguns casos de uso que eu não posso citar nome, casos de uso que eu posso citar alguns nomes aqui, né? E a gente vai ter as apresentações do Autopilot e trazer um pouco do que é o IA no dia a dia, né? O que ele consegue fazer no dia a dia. Mas o caso de uso ele é muito importante, tá? Para você já ter uma noção. E como parte de CS, isso é um ponto primordial. Poxa, Diego, queria saber quais são os principais casos de uso da indústria de automação de supply chain. Queria saber os principais casos de uso para a indústria de healthcare. Né? Queria saber quais são os principais casos de uso para a indústria financeira. Então, tudo isso daí é muito, muito, muito importante. Tá? Vamos lá. Trazendo o primeiro caso de uso. Né? Então, se a gente analisar um caso de uso de fraude de cartão de crédito, se a gente analisar um cenário do antes e o depois, né? um caso de uso de fraude. Antes o processo era feito por humano, né? Se a gente for analisar um processo alto nível. Poxa, 2 dias para você ter um processamento daquilo lá. Se você trazer com automação, com IA generativa no meio, com o modelo de document understanding e tudo mais, a gente consegue ver uma melhora aí de 2 dias para 2 horas. Então, assim, isso é o potencial de você trazer um robô para o teu dia a dia no trabalho, você trazer automação no teu dia a dia no trabalho, e como que a plataforma da UiPath facilita você ter a implementação de um RPA simples, implementação do RPA com uma IA generativa, implementação do modelo de document understanding com uma IA especializada, né? E outros tipos de LLM que você pode colocar no meio do processo. Tá? Mas, assim, é absurdo os ganhos que você tem. Fora isso, se a gente está falando de um ganho aqui quantitativo, a gente falando de um ganho qualitativo, poxa, o estresse que você tem, você poder fazer algo errado ali, né, no teu dia a dia, e você ser penalizado, então são várias possibilidades. Isso é um caso que você consegue enxergar aí um ganho potencial e é onde você consegue implementar uma IA especializada, uma IA generativa. Se a gente trazer para o caso real, esse caso é um caso bacana, é um caso que a gente já apresentou em alguns coffee chats, né? E é um caso que a gente gosta muito de falar, que é o caso da FIT, que é o Instituto de Tecnologia, que com os problemas que teve no coronavírus, eles precisavam fazer a implementação dos respiradores, eles tinham que fazer um resultado de teste ali, como que eles iam implementar aquele resultado de teste. Eles fizeram um levantamento, tem mais detalhe aqui no estudo, mas o que chama atenção aqui é que eles conseguiram economizar 1.564 horas. Né? Algo que seria quase impossível para implementar. Com a automação de processos, os caras conseguiram fazer isso daí e trazer para a realidade. Né? Então, o tempo necessário para você fazer isso daí manual, né, era de fazer o upload de todos esses testes, eram de 6 meses com 2 pessoas alocadas full time. E, na verdade, o que precisou foi um desenvolvedor mapeando ali, 3 semanas de desenvolvimento, nesse caso foi um caso simples de desenvolvimento, não estou falando que se aplica para todos, tá? Mas automação de processo com RPA tende a ter um processo de desenvolvimento mais rápido. Então, assim, se você tem um processo de desenvolvimento muito longo, tem alguma coisa errada aí. Então, atenção. Talvez seja o caso de você quebrar por modo, só dando um insight. E um robô da UiPath, 3 dias, conseguiu executar a porrada inteira. Né? Tudo que tinha que fazer. Então, esse é um caso real de impacto de automação. Chegou, tinha IA aqui? Não. Tá? Mas como um segundo passo, poderia ter IA. Isso aqui já não. Isso é um caso do Banco Carrefour. Sim, tem aplicação de IA. Né? Um processo que durava semanas, foram para 4 dias, onde era feito o desafio deles era realizar cálculo de faturamento das lojas, né? E depois fazer o casamento disso daí
e verificar se tudo estava correto. O pessoal levava semanas, e com o nosso Document Understanding da UiPath combinado com o IA, os caras conseguiram trazer isso daí para 4 dias. Teve uma economia já de cara aí de $100 mil. O caso do Agibank, esse caso foi um caso muito impactante. Teve as grandes chuvas aí no Rio Grande do Sul, né, em setembro de 2023, isso é um caso crítico, né, e aí o pessoal lá da DataPrev, que é uma empresa pública, que fornece soluções digitais, compartilhou um documento com o time do Agibank, que tinha 27 mil páginas, com dados de beneficiários de um monte de família que estava envolvida. Poxa, imagina um ser humano tendo que fazer isso daí. Assim que eles receberam isso, e aí onde eu falo, você tem que analisar qual que é o caso de uso, qual que é o método, mas em 8 horas eles conseguiram já trazer para o desenvolvimento, eles conseguiram fazer o processamento, né? Eles testaram a automação, criaram a automação praticamente num dia, em 8 horas, tudo estava rodando, todos os dados estavam sendo extraídos e estava sendo processado. Né? Eles dedicaram o time ali para fazer isso daí, mas isso é um caso de muito impacto. Né? E qual que é o próximo passo? Próximos documentos, próximas atividades, eles colocarem IA embarcada aí para estar fazendo isso. Hoje poderia ser uma IA especializada, ou poderia ser uma IA generativa também para conseguir fazer extração de dados com linguagem natural de um contrato, por exemplo. Gostaria de saber qual que é o endereço X de empresas Y. Você consegue treinar isso daí, você consegue fazer com essa integração. Bom, esses são alguns casos de uso, são vários casos de uso que a gente não tem muito tempo para fazer a apresentação, a gente vai estar presencial, acho que isso que importa, mas eu trouxe aqui um pouco da nossa apresentação de Clipboard AI, e eu vou estar falando um pouco para vocês aqui como que é feito isso daqui. Basicamente, o Clipboard AI da UiPath, ele está para ser publicado, ele está em private preview, né? Ele está para ser lançado agora em abril, se tudo der certo, em final de abril já está publicado. Mas, basicamente, para você pegar um dado de um e-mail, antigamente, você tinha que ir lá, dado a dado, ou de uma planilha, copiar, ir lá no sistema, colar. Poxa, Diego, mas eu consigo fazer isso com RPA. Consegue fazer isso com RPA. Você está falando, mas se você está falando de um processo estruturado, ok, isso é mais simples. E quando tem um dado não estruturado, no caso desse aí, ele copiou um e-mail, está desestruturado, ele abriu lá, ele vai simplesmente colocar o que ele copiou daquele e-mail, então ele simplesmente copiou uma imagem, ele copiou ali, circulou o e-mail, copiou, e aí dentro do sistema, que poderia ter um RPA fazendo esse processo de edição, ele dá um colar, e aí ele já automaticamente, baseado no dado que estava na mão, baseado em toda a automatização semântica, ele já te traz um mapping inicial, né, do que aquela ferramenta consegue fazer, né, do que aqueles dados têm match com os campos que existem dentro do SAP ali que ele estava editando. Tá? Você consegue fazer uma validação, né, ver se está tudo certinho, e se estiver tudo certo, você dá um colar dados. Automaticamente, os dados estão sendo colados. Veja, ele não usou nenhum robô para você mapear um campo, um seletor, nada, para você ir lá e selecionar o campo. Ele simplesmente fez um mapeamento semântico das informações que ele extraiu. Isso poderia estar vindo numa planilha Excel, isso poderia estar vindo num documento Word, isso poderia estar vindo de qualquer ponto. Então, isso aí é algo que, a gente falando do autopilot, ele poderia estar combinado no dia a dia ali do cara. O cara simplesmente fala, bom, quero fazer uma cópia aqui, copiou, colou, tá ali dentro. Né? Ou eu preciso fazer uma extração de um dado específico. Vou mostrar um pouco do autopilot aqui e vocês vão ver como que ele funciona. Mas, basicamente, a gente ganhou um prêmio de melhor invenção agora em 2023 com o Clipboard AI. É algo sensacional e não tem um cliente que a gente não está falando que não está gostando dessa funcionalidade. A gente está aterrissando, a gente está fazendo o fine tuning, os ajustes finais, mas em breve aí já vai estar disponível para todo mundo conseguir consumir. Aí, quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar os contatos. Quem já é cliente da UiPath, se tem parceiro, falar com os parceiros, se é direto com a UiPath, falar com o pessoal da UiPath. E quem não é cliente da UiPath ainda, eu vou deixar o contato do time de BDR aí, que é o pessoal de Business Development, que pode estar ajudando. E também vamos estar na feira presencialmente, tá bom? Vamos lá. Próximo. Autopilot. Cara, esse Autopilot é algo que não é só uma promessa, é algo que já está aí, já é real, já faz parte da suíte, a gente só está
estruturando agora como vai ser licenciado e como que vai ser feito a gestão no dia a dia para estar o público, né? Já tem um monte de cliente vindo perguntar, tudo mais. O time de venda já está trabalhando nisso daí. Está esperando sair a publicação oficial, né? Então, o que é o Autopilot da UiPath? Pessoal, o Autopilot é algo que está aí para, literalmente, quando a gente fala de IA no ambiente de trabalho, ele está ali para te ajudar. Esse caso que eu vou mostrar aqui é um caso real que aconteceu, times de venda. A gente tem o nosso evento global, o Forward, inclusive a gente apresentou esse caso lá. O time de venda precisava organizar essa viagem, chamar os clientes e tudo mais. Então, aqui, se a gente dá um play para ver o Autopilot rodando, ele nada mais é do que um assistente. Né? Você consegue usar a linguagem natural para conversar com ele. Então, aqui está em inglês, mas poderia ser em português, espanhol, o que seja. Então, poxa, por favor, me ajuda a planejar minha viagem, né, aqui para o Porto. Aí eu falo, poxa, o que você precisa? Você precisa verificar seu passaporte, você precisa verificar os teus voos, você precisa fazer um monte de coisa. Legal. Bom, bacana. Então, essas são as atividades que fazer. Então, o próximo passo, né, de tudo isso daí, o que vai ser? Vai ser eu ir e simplesmente eu colocar o meu passaporte ali e verificar. Bom, meu passaporte está aqui. Né? Vê para mim se está válido. Basicamente, ele está chamando o modelo de IA generativa. Tem aí junto o modelo de IA especializado, né, lá da UiPath, mas o que eu acho legal aqui, e essa visibilidade, é a integração com um RPA normal, com uma API. Então, por exemplo, esse caso ele usou o teste para criar um ticket no ServiceNow, só para demonstrar como se fosse um procedimento para fazer uma chamada e pedir outra coisa. Poxa, automaticamente, direto ali do prompt, ele já consegue fazer essa chamada. E aí, para provar isso, ele vai lá no ServiceNow, vamos ver se criou realmente. E aí tá o prompt criado, né, e fazendo o pedido para você conseguir renovar o teu passaporte. Então, isso daí é um exemplo. São vários casos que você pode usar no teu dia a dia, para você conversar com o cliente, para você, sei lá, agora o próximo passo é muito legal, né? Quais são os meus clientes que vão? Você poderia ter, poxa, quais são os meus clientes que eu estou trabalhando? Ele vai lá numa base, numa aplicação, via API, que seja, ele vai trazer os dados para você. Pô, legal, esses são os clientes, bacana. Então, eu quero mandar isso daí para minha equipe, né? Então, o que eu faço? Poxa, o que eu posso fazer de próximo? Vamos mandar isso daqui para o meu time. Ele já te dá sugestões. Esse prompt, ele vai ter a opção de ser customizado também, né? Mas, cara, imagina, a gente falava só de RPA lá atrás, e aí alguns RPAs, eles podiam ser assistido ou não, desatendido, né? Não assistido. A gente já está falando de assistente onde você tem um autopilot ali que pode chamar um RPA, ele pode fazer uma integração com uma aplicação, seja Salesforce, que seja. Se você não tem uma integração, você pode criar via Integration Service, né? E você já pode trazer uma conversação ali em linguagem natural, uma IA generativa, seja lá qual modelo que você quer utilizar ou não, seja especializada, seja genérica, seja algo que você criou, e você já consegue já ter o resultado ali na hora. Então, isso é algo surreal, isso daí não é o presente, quer dizer, isso não é o futuro, isso é o presente, está acontecendo, né? A gente já está para lançar. Mas não só isso, como que eu consigo criar uma automação do nada? Eu quero criar uma automação XYZ. Ele já vai te trazer um esqueleto, óbvio que você vai ter que fazer alguns ajustes, mas ele já vai conseguir fazer uma automação para você. Você já pode deixar algumas automações também pré-prontas. No caso desse exemplo, ele já vai trazer para você aí, ele vai fazer o upload dos dados de um expense dentro do sistema de expense, tá? Entre outras. Existem várias possibilidades. Né? Então, você imagina que você tem o nosso Communications Mining lá, monitorando os e-mails, monitorando o WhatsApp, monitorando toda a parte de mensageria. O maior grande caso de uso a gente tem em cima de e-mail, mas a gente tem suporte para outros também, a gente tem casos com outras mensagerias. Você imagina ele monitorando isso daí, você consegue fazer pergunta no autopilot, já consegue te ver o status que está acontecendo, já consegue chamar um robô. Então, assim, o presente, não o futuro, é IA no teu dia a dia no trabalho. Tá? Então, cada vez mais, você vai estar trabalhando com um robô, assistente, que vai executar uma tarefa. Ele vai ter uma página, ele pode ter uma página personalizada ali para você, para o teu departamento, e você consegue fazer tudo isso daí. Mesma coisa para extração de dados inteligente de documento. Tenho contratos, tenho N tipo de dados. Consigo criar um modelo customizado? Consegue criar um modelo customizado.
Ele pode chamar ali do assistente fazer. No caso desse aí, ele baixou o e-mail, vai ler a invoice, vai extrair os dados da invoice e vai fazer o upload dentro do sistema. Imagina isso. Antes ele tinha que fazer tudo manual. Agora ele tem um assistente ali com IA embarcada, com um monte de suporte. A gente vai falar um pouco mais isso daí detalhadamente, mas olha o potencial que está na frente da gente. Né? Se a gente olhar alguns anos para trás, se a gente olhar um pouco para trás do que a gente aconteceu. Bom, pessoal, é pouco tempo para a gente falar de bastante coisa. A ideia aqui hoje era a gente falar um pouquinho de quem é o UiPath, a gente falar um pouco da nossa suíte de IA, a gente vai estar disponível na feira, a gente consegue falar muito mais detalhado da nossa suíte como um todo, a gente tem vários produtos, tanto de descoberta de processo, tanto para a parte de automação, a gente tem o Studio Pro, a gente tem a parte de testes, a gente tem a nossa suíte de testes, a gente tem um monte de coisa que consegue ajudar a tua empresa de forma fácil, integrar com aplicações, com coisas que já existem e ajudar você a automatizar o teu dia a dia, tá? Eu vou estar deixando aqui o contato para quem não é cliente da UiPath ainda, tá? Quem não tem nenhum contato com ninguém da UiPath ainda, tem o e-mail do Maicon aqui, que é o nosso time de BDR, fica à vontade de mandar um e-mail. Caso o pessoal já tenha um parceiro trabalhando, pessoal, fala com o parceiro. Se não tem um parceiro, fala com o teu executivo de conta, mas a gente tem essa possibilidade, a gente tem esses pontos aí para deixar para vocês. Encerro aqui, falamos presencialmente, vou estar agora passando aqui para a gente falar um pouco mais, responder algumas perguntas, e eu gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade de estar falando aqui, especialmente o pessoal do RPAI. Maravilha, Diego. Excelente apresentação, excelente explanação. A sua webcam, ela paralisou aqui para gente. Paralisou? Puxa. Parou. Durante a apresentação, ela parou, mas assim, como você estava na linha, e o áudio é mais importante, eu não quis interromper aqui para não ter problema, tá? Legal. É que eu coloquei em modo de apresentação, eu acabei não vendo aqui, cara. Não, tranquilo. Deu certo. Legal. O importante é o áudio e tudo mais, né? A gente fechou em time, a gente fechou no time, eu estava preocupado um pouco com o time aí, eu sei que a gente não tem muito tempo, tranquilo. A gente falar. A gente vai estar presencial para falar um pouco mais. Isso, tranquilo. Mas tem umas perguntas aqui, porque é o seguinte, mais baseado em cases, né? O Guilherme colocou o seguinte, considerando a automação de processos via RPA, você teria algum case interessante em que foi utilizado IA? Tem. Eu até mostrei aí, né? Um caso do Carrefour para fazer extração de dados de notas fiscais. Tem outros casos que a gente pode bater um papo, que a gente pode falar, que tem integração de IA, mas basicamente a extração. Hoje, um dos principais casos que a gente tem é a integração de documentos com IA. Né? A gente tem outros casos de tomar de decisão. Por exemplo, um processo automatizado numa linha de montagem. Né? Tem as peças ali na linha de montagem, então o RPA fazendo tudo ali, e aí tem as imagens das peças que estão ali. Poxa, tem uma IA ali monitorando, né, combinado com um modelo de machine learning, para verificar se aquela peça está boa ou não, né, se ela tem algum tipo de defeito. Existem vários casos de uso para a gente estar falando. O nosso time de CS vai estar né, no evento presencial, então eu já vou pedir para o pessoal levar alguns casos de uso aí para eles baterem um papo. Mas tem bastante casos de uso, não só com IA, mas IA RPA, IA RPA Machine Learning, tem uma porção de casos aí. Meio, se a gente falar de casos de uso, a gente vai ficar aqui um mês falando de casos de uso. Maravilha. Inclusive, a Ellen Araújo também está querendo saber o seguinte, ó, tem algum caso de uso para o departamento jurídico? Legal. Então, esse caso jurídico, esse é um caso onde você consegue fazer a leitura desses casos, a leitura das decisões, das petições, né? E você consegue, através de uma IA generativa, uma IA especializada, você consegue extrair algumas informações já de uma forma fácil. Né? Imagina. Então, se você tem inclusive, a gente tem casos já, que a gente não pode citar o nome do cliente, que já faz uso já do RPA combinado com IA, generativa e especializada, para fazer essas automações. A área jurídica é uma área que tem muita automação de processo com RPA e com IA hoje em dia. Hoje, a maioria das coisas que você vai fazer, agendamento, monitoramento, hoje já tem IA junto com RPA aí para ajudar. Inclusive para fazer análise. Tem países, cara, que já estão com robô
fazendo audiência sozinho. Quando o tema, né, como a causa ela é mais simples, já tem um robô ali, o cara entra, fala com o robô já interpreta tudo, já lê tudo aquela semântica, ele tem a capacidade de entender linguagem natural, e ele está ali, ele já te dá um parecer, uma resolução do caso. Mas sim, tem bastante casos, sim, a gente vai levar alguns aí na feira, vai te bater um papo. E o pessoal está interessado em case aqui, ó. Tem um outro aqui perguntando se o Hélio Márcio Gomes. Você tem Hélio. case na área de PMO? Cara, eu vou dar uma olhada aqui, mas sim, é possível ter um case. Existem muitos casos, né, que a gente trabalha, e isso aí eu já falando do meu lado, né, de coisa que eu já implementei na minha vida, de automação. A gente fazia case para área de projeto, né, não necessariamente com um time de PMO, mas a gente fazia com parte de projeto, fazer o quê? Análise dos dados daquele projeto que estava disponível para a gente, com uma IA especializada embarcada, e a gente fazia uma predição, a gente fazia uma análise para ajudar a gente na priorização. Né? Bacana. Então, sim, tem bastante caso. É o que eu falo, quando você fica só com RPA, você acaba se limitando bastante ao que você consegue fazer com muitos dados não estruturados. Quando você traz uma IA especializada e você traz uma IA generativa junto, cara, aí você consegue aumentar a porcentagem absurda. Por quê? Se você tem alguma dúvida naquela informação, você consegue jogar para um AI Center, um Action Center da UiPath, que é um espaço ali que vai ter no orquestrador, onde aquele caso vai ficar parado para um ser humano analisar, revisar, remapear, aprovar e voltar para seguir a automação. Então você consegue ter a segurança, você consegue ter uma governança. Mas com certeza tem a possibilidade de você fazer alguma automação aí para PMO. Excelente. E a Priscila Vieira colocou o seguinte, olha, todas essas features da IA serão módulos apartados do estúdio atual ou será um avanço do estúdio atual? Frei, não me mata, Vê. A gente tá para lançar, né? A gente está discutindo esse tema. Acredito que até o final desse mês, comecinho do mês que vem, já tenha isso bem definido. Mas a gente vai ter uma claridade maior. Você já tem um contato com o time da UiPath aí, manda uma mensagem pro time e eles vão conseguir te assistir de uma melhor forma. Mas eu não tenho exatamente a definição final de como que vai ser a parte de licenciamento, como que vai ser a distribuição. Mas eu sei que você vai conseguir trafegar entre um Communications Mining, um Task Mining, um Process Mining, onde você vai conseguir integrar um Autopilot ali, você vai ter um Clipboard AI junto. Eu só não sei a parte de como que isso vai estar distribuído e como que vai ser a parte de licenciamento. Ótimo. E a Priscila, ela colocou também aqui, ó, só deixando o gosto de quero mais. Quando vou conseguir usar tudo isso aí? Poxa, olha, eu estava fazendo algumas apresentações há uns tempo atrás aí, quando a gente fala do Autopilot, né? São vários casos de uso. A gente fala de casos de uso, tem casos de uso de RH, onde você consegue fazer. Imagina, você precisa fazer uma análise de currículos, né? Vai no LinkedIn, olha as informações, ou faz uma análise de currículo, ele consegue te ajudar, um onboarding de funcionário novo, né? A gente está esperando ansiosamente também, tanto o time de pós-venda, pré-venda e venda, quando que isso vai estar disponível, a gente está esperando para a gente sair e conseguir fazer isso aí. Tem muita possibilidade, e é uma das principais promessas aí para esse ano de 2024, é a gente conseguir alavancar forte aí com isso. Por quê? A gente está falando da plataforma toda da UiPath e ele vai se conectar com praticamente tudo. Ele vai conversar com tudo. Né? Então, sim, nós também estamos com um gostinho de quero mais. Fantástico, Diego, excelente, várias parametrizações, mais pedido de case aqui, ó, do Bruno Cícero, na área de compras, processo de follow-up, de pedidos em abertos. Cara, perfeito, grande Brunão. A gente tem casos já mapeado, inclusive na feira a gente vai, quem tiver alguma dúvida de ver isso daí, principalmente para a ordem de compra, a gente tem robôs aí, tem casos de clientes, a gente não pode citar o nome, que criou robô, né, com IA e com RPA em cima do SAP, que executa compras, né, faz toda a parte de cotação e executa compras até R$5.000, por exemplo. Acima disso daí, o robô ele manda para um e-mail, para um Action Center lá, para ter uma aprovação específica do departamento de diretoria e tudo mais. Mas sim, tem robô. Imagina, tudo que eu sempre falo, pessoal, tudo que um ser humano consegue fazer no ambiente digital, o robô ele vai conseguir fazer, né? De uma forma mais rápida, com menos erros. O ponto é, qual a complexidade de fazer isso daí? A gente estava falando de melhores práticas. Como que eu crio uma priorização
para não acabar com o meu programa de automatização. Então, assim, eu tenho 5 automações para fazer. Esse processo, quanto que vai me gerar de retorno de investimento? Será que eu consigo fazer ele modularizado? Né? Esse processo de compra foi feito modularizado, por exemplo. Mas, assim, hoje no mundo digital, você consegue fazer automatização de tudo. Com a IA generativa e a IA especializada, então, poxa, aí o iPath tem toda a suíte, tem toda a parte de visão computacional, então o céu é o limite para caso de uso aí. Fantástico, Diego. Então vamos lá, Diego. Faz uma chamadinha o pessoal ir para o evento dia 16, 17, que vocês vão estar lá, enquanto eu deixo o QR Code na tela aqui para o pessoal escanear. Ó. Legal, legal. Pessoal, fica o convite oficial aí, para os que não conhecem o RPA, para que não tiveram oportunidade de ir nesse evento. É o maior evento que tem de RPA no Brasil, que está na América Latina, né? É muito importante a participação, é um momento de network, é um momento de você estar face to face, né, cara a cara com o pessoal da UiPath. Vai estar o time de vendas, vai estar o time de pré-vendas, vai estar o time de CS, vai estar o todo o time técnico vai estar lá, né? Então é um momento importante de você ir, bater um papo, entender, falar um pouco mais do produto, escutar um pouco mais no detalhe ali do que dá para fazer, né? Então, assim, pessoal, não deixem de participar, é super importante. Aqui fica o meu convite para todo mundo que está nessa live e para quem não está. Eu sempre falo o pessoal do Instituto aí, cara, é um evento que não tem como a EPF deixar de participar, a gente sempre está junto com vocês aí. Então, venha participar do evento presencial. Dúvidas, contato, para quem não é cliente, está o contato do Maio. Quem não é cliente, quer bater um papo presencial, a gente vai estar lá de peitos abertos para receber todos vocês. Um prazer aqui ter falado com vocês hoje também. Obrigado aí e vamos junto. Maravilha, Diego. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, quero aqui deixar a gratidão por você ter aceito estar com a gente hoje aqui nessa manhã maravilhosa de conhecimento, ok? Não, eu que agradeço. Perdão, a câmera está desligada que eu não vi, mas também fica tranquilo. Importante é o conteúdo. Ninguém precisa ver. É isso aí. Por isso que eu não quis interromper, porque o conteúdo é o mais importante. Não, maravilha. Grande junto. Prazer. Encontraremos lá então. Vamos fazer o máximo de estar presente lá com vocês também. Com certeza. O prazer é todo meu. Um abração a todos. Uma ótima tarde, um ótimo dia. Tudo de bom. Maravilha. Um abraço, Diego. Tchau, tchau.